Amém. Paz do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Eu estou testando esse formato de live e vou deixar essa mensagem aqui no canal. Estou fazendo um teste para ver como que fica a questão da conexão, do som e do fundo musical, essa questão toda. Se fica uma coisa um pouquinho ruim de trazer a mensagem nesse padrão, nesse formato, ou se é possível. Eu vou ler um texto para vocês aqui da palavra. Está lá em João, capítulo 18. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas a palavra fala aqui que Jesus ele foi interrogado por Pôncio Pilatos, e após essa audiência com Pilatos, Pilatos lavou as mãos e disse que não via, de fato, não via nele nenhuma culpa das acusações que tinham sido feitas. Então Pilatos ele passa essa responsabilidade adiante e põe Jesus numa espécie de julgamento popular, né? E quando assim o faz, nós conhecemos a história, o povo escolhe Jesus e solta Barrabás. Jesus é crucificado. Mas esse diálogo de Pilatos com Jesus é bem intrigante, porque ele questiona acerca da autoridade de Jesus, acerca do que seria Jesus. Vale lembrar que a acusação que vinha sobre ele, uma das acusações, né, é claro que a grande acusação era de blasfêmia, por conta da colocação que ele fez em respeito ao templo, sobre o templo, mas era uma colocação espiritual, profética. Estava falando dele mesmo, quando ele disse que o templo seria derrubado e em 3 dias poderia ser reconstruído. Mas havia um temor da parte dos fariseus e também do Império Romano acerca de uma figura que se levantava naquele momento como o rei dos judeus. Essa era o receio que havia. Jesus para eles era o oposto daquilo que eles esperavam dentro da visão deles religiosa do que seria o Messias. Eles, eu digo judeus, e para os romanos, e Pilatos sendo um governante romano, eles não queriam nenhum tipo de tumulto. Eles queriam que o povo tivesse ali, qualquer rebelião fosse contida, e para eles isso era o mais interessante. Então, dentro disso, Pilatos pergunta: tu és rei? E Jesus ele responde, mas não no sentido humano. Muito embora ele pudesse reivindicar qualquer tipo de governo humano, ele tinha sim, segundo a genealogia dele, nós vemos isso no Evangelho de Mateus e também vemos no Evangelho de Lucas. Ele poderia ser o rei dos judeus. E isso era dos hebreus ali. Isso era uma coisa fatual. Mas ele responde: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então ele mostra que o reino dele, sim, ele era rei, mas o reino dele era, como ele mesmo falou em outro versículo, não era desse mundo. O reino que ele estava estabelecendo não era um reino para Israel, não era um reino de libertação do povo de Israel do julgamento ali, do domínio romano, de forma alguma. E ele diz: todo aquele que é da verdade ouve minha voz. E Pilatos ele faz a pergunta que é o título desse vídeo aqui: o que é verdade? E dizendo isso, ele tornou a ir ter com os judeus, aqueles que estavam acusando Jesus, e disse que não achou crime nenhum no Senhor Jesus. Essa pergunta ela é uma pergunta bem profunda, né? Chegamos se a gente for pensar nela, que ela chega a ser até algo bem filosófico, porque o que é verdade? Ao longo de toda a civilização humana, de toda a história da humanidade, essa tem sido a resposta que talvez a ciência procure, talvez a filosofia, procure também. Os gregos eles buscavam na razão a verdade, a ciência procura no experimento científico a verdade. Então a verdade ela
ela é, digamos assim, caçada pelo homem. Mas o que é a verdade? Agora, é uma coisa intrigante, porque Pilatos ele pergunta o que, mas a pergunta não seria o que. Por isso até mesmo que Jesus não respondeu o que é a verdade, porque a pergunta seria quem é a verdade? Pilatos estava diante da verdade, a única verdade, a verdade absoluta e não relativa, porque seria redundante Jesus falar eu sou a verdade. Não merecia resposta. Pilatos de fato estava diante da resposta, a verdade estava diante dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade de Deus para o homem. Meus irmãos, e aqui é o ponto que eu quero chegar. Nós estamos vivendo um período de deserto, uma busca por uma restauração. E aonde está a verdade? E como encontrar a verdade, as respostas, porque são muitas as perguntas. O que é a verdade? Nós perguntamos isso praticamente diariamente a Deus. O que é a verdade? Devo fazer isso? Não devo? Devo aceitar isso? Não devo aceitar? Devo agir dessa forma? Não devo agir? O que é verdade? Mas a pergunta de Pilatos ela foi mal formulada. E talvez hoje a nossa pergunta também seja mal formulada, esteja sendo mal formulada. Não é o que é verdade, é quem é verdade. Jesus é a verdade. Ele é a única verdade, a verdade absoluta. A minha verdade, do Alan, pode ser relativa. A verdade dos irmãos que estão aqui nessa live agora também é relativa. Pode não, é relativa. Mas a verdade de Jesus não, é plena. Ele é a verdade absoluta. Nele encontramos as respostas que nós almejamos. Nele tiramos as dúvidas, sanamos as dúvidas que nós temos. Talvez hoje você tenha muitos conflitos dentro do seu coração. Não só acerca das atitudes, mas acerca das escolhas. Talvez hoje você queira fazer uma escolha de desistência, de desistir, de abandonar tudo, de não querer mais lutar. Talvez hoje essa seja a verdade para você. Eu estou cansado, eu não tenho mais forças. Talvez essa seja a verdade que você tanto procura. Mas Jesus ele pode te dar uma outra verdade. Uma verdade que é absoluta, uma verdade que ela vai além daquilo que humanamente você pode estar enxergando como sendo a verdade nesse momento. Talvez a verdade sua seja, olha, não tem mais jeito, não vai mudar, essa situação é irreversível, só piora, a cada dia mais as coisas só complicam. Talvez seja essa a sua verdade nesse momento. A verdade dos fatos que só dizem não. A verdade das coisas que só pioram, das circunstâncias que não se aplacam, que não melhoram. O mar continua revolto. Você ora, jejua, madruga e nada acontece. Nada acontece. Você não vê nada acontecendo. Às vezes queremos de Deus um sinal e não vem. Muito embora tenhamos que nos apegar não a sinais, mas sim a promessas. Talvez seja essa a verdade que você esteja vivendo, meu irmão e a minha irmã que está escutando esse áudio. Talvez seja essa a verdade que chegue hoje ao seu coração, à sua mente, do cansaço, da tristeza, de que você está fracassando no deserto. Mas Jesus, ele pode se revelar para você como uma outra verdade. A verdade não da derrota, mas a verdade da vitória. A verdade daquele que tudo pode, naquele que o fortalece, que é o próprio Senhor. Olha o que Jesus responde a Pilatos. Ele diz assim, olha, eu para isso nasci e vim ao mundo para ser rei, a fim de dar testemunho da verdade. Olha o final, como que ele explica o que acontece quando cremos nele. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Logo, a verdade é obedecer à vontade de Deus, é fazer aquilo que ele quer, por mais difícil que seja. Eu sei que é difícil obedecer, não tem pessoa mais difícil no mundo para obedecer do que Deus. Eu acho que os nossos pais, quando a gente era criança, eram bem fáceis de obedecer o que o papai e a mamãe mandavam, né? Porque quando a gente cresce e a gente cria uma mentalidade, nós criamos uma percepção da vida, nós amadurecemos as nossas características, a nossa personalidade, essa seria a palavra. É difícil aceitar uma orientação, é difícil aceitar um conjunto de regras, e o deserto possui sim um conjunto de regras a ser seguido. E essa obediência, irmãos, ouvir a voz dele, ouvir a verdade que vem dele, talvez seja o segredo da nossa vitória. Não é fácil,
Eu confesso que não é fácil, eu também faço parte desse time. Eu também estou dentro da mesma situação que vocês estão passando e eu sei como que é. É complicado. Não é a verdade dos gregos, a razão, a verdade da filosofia, a verdade da ciência, não é a verdade dos canais de restauração. Busque do Senhor. Não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Jesus é a única verdade. É Ele quem vai esclarecer, tirar as dúvidas que há dentro de você. Existem conflitos dentro de nós que homem nenhum pode trazer a resposta, que homem nenhum consegue tirar de dentro do nosso coração, mas o Espírito Santo pode. Mas Ele pode mudar, mas Ele pode nos ensinar, mas Ele pode mudar o cenário, Ele pode esclarecer, nos fortalecer, trazer a verdade. Queria deixar com vocês essa palavra, esse novo formato que eu estou testando aqui. Eu estou ao vivo, são 20h16, dia 1/4, e mais tarde eu pretendo fazer uma live nesse formato. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.